And now for a read aloud of Red Riding Hood, retold and illustrated by James Marshall. A long time ago, in a simple cottage beside the deep dark woods, there lived a pretty child called Red Riding Hood. She was kind and considerate, and everybody loved her. One afternoon, Red Riding Hood's mother called to her. "Granny isn't feeling up to snuff today," she said. "So I've baked her favorite custard as a little surprise. Be a good girl and take it to her, will you?" Red Riding Hood was delighted. She loved going to Granny's, even though it meant crossing the deep, dark woods. When the custard had cooled, Red Riding Hood's mother wrapped it up and put it in a basket. "Now, whatever you do," she said, "go straight to Granny's. Do not tarry. Do not speak to any strangers." "Yes, Mama," said Red Riding Hood. Before long, she was in the deepest part of the woods. "Ooh," she said, "this is scary." Suddenly, a large wolf appeared. "Good afternoon, my dear," he said. "Care to stop for a little chat?" "Oh, gracious me," said Red Riding Hood. "Mama said not to speak to any strangers." But the wolf had such charming manners. "And where are you going, sweet thing?" he said. "I'm on my way to visit Granny, who lives in the pretty yellow house on the other side of the woods," said Red Riding Hood. "She's feeling poorly, and I'm taking her a surprise." "You don't say," said the wolf. Just then, he had a delightful idea. "No reason why I can't eat them both," he thought. "Allow me to escort you," he said. "You never know what might be lurking about." "You're too kind," said Red Riding Hood. Beyond the forest, they came to a patch of sunflowers. "Why not pick a few?" suggested the wolf. "Grannies love flowers, you know." But while Red Riding Hood was picking a pretty bouquet, the clever wolf hurried on ahead to Granny's house. "Who is it?" called out Granny. "It is I, your delicious, darling granddaughter," said the wolf in a high-pitched voice. "The door is unlocked," said Granny. "Surprise!" cried the wolf. Granny was furious at having her reading interrupted. "Get out of here, you horrid thing!" she cried. But the wolf gobbled her right up. He didn't even bother to chew. Tasty," he said, patting his belly. "So tasty." Just then, he heard footsteps on the garden path. "Here comes dessert!" And losing no time, he put on Granny's cap and glasses, jumped into bed, and pulled up the covers. "Who is it?" he called out in his sweetest Granny voice. "It is I, your little granddaughter," said Red Riding Hood. "The door is unlocked," said the wolf. Red Riding Hood was distressed at seeing her grandmother so changed. "Why, Granny," she said, "what big eyes you have!" "The better to see you with, my dear," said the wolf. "And Granny, what long arms you have!" "The better to hug you with, my dear," said the wolf. "And Granny, what big teeth you have!" "The better to eat you with, my dear," cried the wolf. And he gobbled her right up. "Oh, I'm so wicked," he said, "so wicked." But really, he was enormously pleased with himself, and having enjoyed such a heavy meal, he was soon snoring away. A hunter passing by was alarmed by the frightful racket. "That doesn't sound like Granny," he said. And so the brave hunter jumped in the window, killed the sleeping wolf, and cut him open. Out jumped Granny and Red Riding Hood. "Oh, we're ever so grateful," said Red Riding Hood. "That wicked wolf won't trouble you again," said the hunter. "It was so dark in there, I couldn't read a word," said Granny. Red Riding Hood promised never, ever to speak to another stranger,
charming manners or not. And she never did. The end. Hello, everybody. Welcome to class. Hi, nice to have you all here today. And today is story time. Okay, today we are going to talk about Red Riding Hood, mais comumente conhecido para nós como Chapeuzinho Vermelho. Então, hoje a gente vai ouvir a história de Chapeuzinho Vermelho. Espero que vocês gostem da história. Então, para a gente começar, deixa eu só dividir a minha tela com vocês. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o título da história. Red Riding Hood. Red Riding Hood. Hood é o capuz, capuz, chapéu, capuz, né? Hood. A gente tinha também na história, a gente conhece a história do Robin Hood. Robin Hood era o Robin de capuz. Então, Hood tem essa ideia de capuz. Riding Hood, na verdade, é essa capinha aqui que as pessoas antigamente usavam, principalmente em países mais frios, né? Você vai sair de casa, você vai caminhar, vai passear, você vai usar essa capa que tem um capuz e uma coisa que vai te cobrir. Então, a palavra riding, nesse caso, tem a ver com passear, né? É uma capa para passear, é uma riding hood. E, nesse caso, a menina usa uma Red Riding Hood. Então, Little Red, por ser chapeuzinho, para a gente usar o diminutivo, Little Red Riding Hood. Essa história é uma história muito antiga e durante muito tempo, durante o tempo, ela sofreu inúmeras modificações. Tem vários finais, tem várias suposições, tem várias histórias e a primeira vez que ela foi escrita, ela não era uma história infantil, ela foi modificada depois para a história infantil. Tá? Então, a gente vai ouvir uma das histórias que foi escrita por James Marshall e foi retold, foi recontada. Então, não foi ele que criou a história, ele recontou a história do Red Riding Hood. Então, deixa eu só tirar que eu tô com o negócio bem em cima da historinha. A long time ago, in a simple cottage beside the deep dark woods, there lived a prairie child called Red Riding Hood. She was kind and considerate, and everybody loved her. Então, a gente começa, como nas outras histórias que a gente já ouviu nas outras aulas, once upon a time, que era uma vez, ou a long time ago, há muito tempo, a long time. Então, quando, né, aconteceu? Onde aconteceu isso? In a simple cottage. A palavra cottage a gente usa muito para casa de campo, casa no interior. Então, se a casa fica em uma cidade, a gente vai chamar de house. E quando eu tenho uma casa no interior, um sítio no interior, que a gente usa muito aqui, a gente usa essa palavra, cottage. Vocês devem ter ouvido falar também nessa palavra quando a gente fala de queijo. Queijo cottage, né? Que é o cottage, que é um queijo no caso, em inglês seria um queijo do interior, né? Então, essa historinha acontece in a simple cottage beside the deep dark woods. A palavra wood que nós temos aqui se refere a bosque, floresta. Então, nós temos a palavra forest e nós temos a palavra woods. Normalmente, forest dá a entender que é uma coisa muito mais densa. Woods, para nós, seria mais uma coisa como um bosque, tanto que a mãe vai deixar a menina atravessar the woods. Então, quer dizer, a gente sabe que não é, apesar de ser
é um lugar que tem que tomar cuidado, não é nada assim de uma floresta muito complicada, é o woods. Mas o woods é dark, escura, and deep, profunda. Então, o simple cottage, que é a casinha aqui, ó, simple cottage, beside, ao lado, the deep dark woods. There lived a prairie child. Lá vivia uma criança muito bonita, called Red Riding Hood, chamada de Chapeuzinho Vermelho, Red Riding Hood. E aqui vem várias perguntas que a gente pode se fazer, mas o nome dela era Chapeuzinho Vermelho, né? Ou era porque ela só usava o Chapeuzinho Vermelho? Mas na nossa história é assim que a gente vai chamar ela, Red Riding Hood. Então, lembrando, Riding Hood, que é a capa que antigamente se usava, talvez até hoje se use ainda, né? É aquelas capas que tem a touca e a capa para se proteger do frio. Principalmente quando a gente sai de casa para passear, por isso riding hood. Então, às vezes os alunos me perguntam, como é que eu digo vou sair para passear? Essa é uma palavra que a gente usa, né? Let's go ride, let's go for a ride, né? Let's go for a ride. Tem essa ideia de passear também. She was kind and considerate. Ela era gentil e simpática, amável, né? Considerate tem essa ideia de amável, simpática. And everybody loved her. E todo mundo amava ela. Como toda história, né? Começa sempre mais ou menos nessa ideia. One afternoon, uma tarde, Red Riding Hood's mother called to her. Granny isn't feeling up to snuff today, she said. So I've baked her favorite custard as a little surprise. Be a good girl and take it to her, will you? Red Riding Hood was delighted. She loved going to Granny's, even though it meant crossing the deep, dark woods. Então, uma tarde, Chapeuzinho Vermelho, a mãe da Chapeuzinho Vermelho, chamou por ela. E falou Granny. Granny é o diminutivo de grandmother. Então, grandmother, nós podemos diminuir para grandma e também podemos chamar de granny. Granny. Então, granny é vovó. Granny isn't feeling up to snuff today. Up to snuff tem a ideia de não estar muito animada. Hoje não estou muito afim. I'm not up to snuff today. Não é que a pessoa esteja mal, mas assim está meio in the blues, está meio desanimadinha, né? Então, isn't feeling up to snuff today. Não está muito animada hoje, she said. Ela disse. So, I've baked her favorite custard. Custard, eu acho que a gente viu numa outra história também. Custard é tipo um pudim, um creme que a gente cozinha. Eu acho que seria perfeitinho, tipo um flan. Flan seria a palavra mais parecida com o nosso, né? Que a gente pode entender um pouco mais. Então, custard seria um flan, um pudim, um creme, né? Então, como ela não está se sentindo bem, ela preparou I've baked her favorite custard as a little surprise, como uma surpresinha. Porque se ela não estava muito animada, de repente ela ganhar a visita da netinha e tal, ela vai ficar mais animadinha, né? Então, as a little surprise. Be a good girl, seja uma boa menina, and take it to her. E leve para ela. Will you? Você vai? Ou sim? Red Riding Hood was delighted. Delighted é quando você está feliz com alguma coisa, quando você gosta de alguma coisa. Oh, I'm delighted. Eu estou emocionada. Emocionada também. Mas nesse caso aqui, a Red Riding Hood não está emocionada, mas ela ficou feliz. Por que ela ficou feliz? She loved going to Granny's. Ela adorava ir na vovó. Even though it meant crossing the deep, dark woods. Mesmo que, even though, que significasse atravessar, crossing the deep, dark woods. O bosque escuro e profundo. Dark woods. Ok? When the custard had cooled, Red Riding Hood's mother wrapped it up and put it in a basket.
Wow, now whatever you do, she said, go straight to Granny's. Do not tarry, do not speak to any strangers. Yes, Mama, said Red Riding Hood. Então, estavam cozinhando o custard. When the custard had cooled, esfriou, porque era quente, né? E a mãe também não ia dar um negócio quente para a menina levar pela floresta, né? Cooled. Red Riding Hood's mother wrapped it up. Wrapped it up é embalar alguma coisa. Wrapped it up and put it in a basket. E colocou em uma cesta. Now, whatever you do, o que quer que você faça, she said, go straight to Granny's. Vá direto para a casa da vovó. Do not tarry. Não se demore muito. Tarry no sentido de não demorar muito. Do not speak to any strangers. Não fale com estranhos. Do not speak to any strangers. Yes, Mama. E aqui é uma coisa que a gente já viu nas outras histórias também. Como grannies é o diminutivo de grandmother, para a gente se referir à mãe, existem inúmeras palavras. E uma delas é mama. Mamá, mama. Said Red Riding Hood. Então, do not tarry, não se perca no sentido de tempo, né? Não se atrase, não se demore muito, do not tarry. And do not speak to strangers. Before long, she was in the deepest part of the woods. Ooh, she said, this is scary. Before long. Long a gente está falando de tempo, né? Então, antes que fosse um tempo muito longo, a gente poderia dizer simplesmente logo. Tá? Before long é antes que fique muito tempo, ou seja, logo. She was in the deepest part of the woods. Ela estava na parte mais profunda da floresta, ou do bosque. She said. Ela disse. This is scary. Isto é assustador. Parece até que é de noite no livro, né? Mas não era. Suddenly a large wolf appeared. Good afternoon, my dear, he said. Care to stop for a little chat? Oh, gracious me, said the Red Riding Hood. Mama said not to speak to any strangers. Suddenly, de repente, a large wolf, lobo enorme, apareceu. Good afternoon, my dear. Boa tarde, minha querida, ele disse. Care to stop for a little chat? Aqui tá bem diminuidinho assim, porque a gente não usaria care to, seria would you care? Você se importaria? Você gostaria? Would you care? Mas, diminuindo na conversa, ele vai direto no care to stop? Você se importaria de parar for a little chat, para uma conversinha, para bater um papo? To chat é uma conversa informal, né? Não quer ter nenhuma conversa séria com ela. Quer passar tempo. Let's chat. Let's talk a little. Okay. Então, care to stop for a little chat? Oh, gracious me. Isso é uma expressão que a gente usa, tipo assim, nossa, minha Nossa Senhora. Oh, gracious me. Ela se assustou. Oh, gracious me. Said Red Riding Hood. Disse a Chapeuzinho Vermelho. Mama said not to speak to any strangers. A mamãe disse para não falar com nenhum estranho. E o lobo é um estranho, no caso. Mas como criança não tem o hábito de obedecer às mães, né? But the wolf had such charming manners. And where are you going, sweet thing? He said. I'm on my way to visit Granny, who lives in the pretty yellow house on the other side of the woods, said Red Riding Hood. She's feeling poorly and I'm taking her a surprise. You don't say, said the wolf. Just then, he had a delightful idea. No reason why I can't eat them both, he thought. Allow me to escort you, he said. You never know what might be lurking about.
You're too kind, said Red Riding Hood. Então, mas, né, a mãe tinha dito que não era para conversar com o estranho. Mas o lobo tinha maneiras, ele era um lobo charmoso, todo educado, né, todo querido. E aí ele perguntou, and where are you going? E aonde você vai, sweet thing? Coisa doce. E onde é que você vai, coisa doce? A gente não vai traduzir desse jeito, né? Onde que você vai? Seria mais ou menos assim, onde é que você vai, docinho? Sweet thing. Oh, my sweet thing. Ele disse. E ela já entregou tudo, né? Já falou tudo. I'm on my way, estou a caminho to visit Granny, para visitar a vovó. Who lives, que mora, in the pretty yellow house, na linda casinha amarela, casa amarela, on the other side of the woods, do outro lado do bosque. Said Red Riding Hood. Ela não poderia ser mais específica, né? Falou tudo sobre a casa, especificou direitinho. She's feeling poorly. Então, to feel poor. Poor é a palavra pobre. E a gente usa muito. Oh, I'm feeling poor. No sentido de não estar se sentindo bem. Não estou muito legal. I'm feeling poorly. And I'm taking her a surprise. E eu estou levando uma surpresa para ela. Don't you say. Ele está sendo sarcástico aqui. Quando a gente diz don't you say, não me diga, tipo assim, não me diga que você vai levar uma surpresa para ela. Ele está pensando já em outro tipo de surpresa, né? Que ele vai chegar lá, ele já está pensando aqui. Então, esse don't you say é o nosso não me diga, said the wolf. Just then, e então, he had a delightful idea. Ele teve uma deliciosa ideia, uma ótima ideia. No reason why, não tem porquê. I can't eat them both, he thought. Não tem porquê eu não comer as duas. There's no reason why I can eat them both, he thought. Ele pensou. E aí ele sugeriu, allow me to escort you, he said. Bem formal, né? Permita-me te acompanhar. Allow me to escort you. You never know. Por que que ele quer acompanhar ela? You never know. Você nunca se sabe. What might be lurking about? O que pode estar na espreita, o que pode estar escondido por aí que a gente não enxerga. Então, lurking about. You never know what might be lurking. O que pode estar na espreita, na floresta. You're too kind. Você é muito gentil, said Red Riding Hood. Beyond the forest, they came to a path of sunflowers. Why not pick a few, suggested the wolf. Grannies love flowers, you know. But while Red Riding Hood was picking a pretty bouquet, the clever wolf hurried on ahead to Granny's house. Beyond, além, né? Beyond, além da floresta, beyond the forest they came. Então, além da floresta, através da floresta, they came to, eles encontraram. To come to something é chegar, encontrar alguma coisa. A patch of sunflowers. Sunflowers são flores do sol. Nós chamamos de girassol. Então, patch é um quadrado, um campo, a gente usa patch para horta também, né? Então, um espaço, né? Onde tinham sunflowers. Então, caminhando pelas florestas, eles chegaram a um lugar onde tinham sunflowers, girassóis. E aí o lobo sugeriu, why not? Por que não? Pick, escolher alguns. Pick a few. Pick a few, escolher alguns. Suggested the wolf, sugeriu o lobo. Grannies love flowers, you know. As vovós adoram flores, não é? Você não sabe? Verdade? But while Red Riding Hood was picking a pretty bouquet, mas enquanto ela estava escolhendo
um lindo buquê. The clever wolf, clever é inteligente, sábio. Clever wolf hurried on, ele se apressou, head to Granny's house, em direção à casa da vovó. Chegando na casa da vovó, who is it? Ele bateu na porta e a vovó lá de dentro perguntou, who is it? Quem é? E aqui a gente vem falar de novo de uma coisa que a gente fala muito. Quem é? Isso é português. Who is? Eu não posso deixar esse is sozinho. Eu tenho que colocar um sujeito. Então, eu tenho que dizer, who is it? Por que ela usa it? Porque ela não sabe o que está do outro lado da porta. Não posso dizer, who is she? Who is he? Who, né? Eu uso who is it. Então, it, nesse caso, ela nem sabe que é um lobo. Mas, mesmo que, o que quer que fosse, mesmo sendo uma pessoa, eu vou perguntar, who is it? Então, se alguém bate na minha porta, eu vou perguntar, who is this? Ou who is it? Called out Granny. Chamou, falou a vovó. It is I, your delicious, darling granddaughter, said the wolf in a high voice. The door is unlocked, said Granny. Então, o que ele respondeu? It is I. Aqui é um erro gramatical, porque a gente não fala it is I, it is me, it is me, sou eu, né? It is me, your delicious, a sua deliciosa, querida, darling, granddaughter, netinha, a sua querida netinha. Your darling granddaughter. Então, ele confundiu aqui, né? Ele ia falar sua deliciosa netinha, ele mudou. Your delicious, darling granddaughter. Said the wolf, disse o lobo. In a high voice, uma voz alta, para que ela pudesse ouvir. Vovós normalmente não escutam muito bem. The door is unlocked. A porta está destrancada. Então, locked, trancado, unlocked, destrancada. Então, a porta está fechada, mas não estava trancada. Said Granny, disse a vovó. Surprise, cried the wolf. Granny was furious at having her reading interrupted. Get out of here, you horrid thing, she cried. Então, ele entrou e, surpresa, gritou o lobo. Lembrar para não confundir esse cried com chorar, né? Então, a gente tem o verbo cry, chorar, e cry também significa gritar. Quando que eu vou saber o que é uma ou outra? O lobo não estava chorando aqui, né? Ele gritou. Granny was furious, ela estava furiosa, porque ela teve que parar, porque a leitura, olha só como ela lê, é uma vovó esperta, em teoria. Teve que parar a leitura dela. Furious at having her reading interrupted. Get out of here, saia daqui, you horrid thing, sua coisa horrível. She cried, ela gritou. But the wolf gobbled her right up. He didn't even bother to chew. Tasty, he said, patting his belly. So tasty. Just then, he heard footsteps on the garden path. Here comes dessert. And losing no time, he put on Granny's cap and glasses, jumped into the bed, and pulled up the covers. Mas o lobo, mesmo ela dizendo, mandando ele embora, get out of here, ele gobbled her, ele engoliu ela, right up, imediatamente. He didn't even bother to chew, ele nem mesmo se importou em mastigar. Tasty, deliciosa, ele disse. Patting his belly, batendo na sua barriga. So tasty, muito deliciosa. Just then, só então, he heard footsteps, passos, on the garden path, no caminho do jardim. Here comes dessert. Aí vem a sobremesa. And losing no time, e sem perder tempo, he put on Granny's cap, colocou a touca da vovó, and glasses, jumped into bed, pulou na cama,
and pulled up the covers, e puxou as cobertas. Who is it? He called out with his sweetest granny voice. It is I, your little granddaughter, said Red Riding Hood. The door is unlocked, said the wolf. Mesma coisa que aconteceu com a vovó. Quem é? Ele gritou, ele falou. Na sua voz de vovó mais doce. Sou eu, your little granddaughter, a sua netinha, disse a Chapeuzinho Vermelho. The door is unlocked, said the wolf. Red Riding Hood was distressed at seeing her grandmother so changed. Why, Granny, she said, what big eyes you have. The better to see you, my dear, said the wolf. And Granny, what long arms you have. The better hug you, my dear, said the wolf. And Granny, what big teeth you have. A Red Riding Hood ela estava apavorada, né, estressada, nervosa, at seeing her grandmother so changed, vendo a avó dela tão mudada. Por que, vovó, ela disse, os seus olhos... aqui é big, né? Está escrito errado. Seus olhos tão grandes. Para ver você melhor, minha querida, disse o lobo. E vovó, que braços longos você tem? Para abraçar você melhor, my dear, said the wolf. And Granny, que dentes grandes você tem? Aí vocês já imaginaram para que são os dentes, né? Então, veja que aqui a gente tem, the better hug you. Lembra que eu comentei já em outras aulas que, às vezes, na parte mais poética das escritas, às vezes a gente inverte a ordem, né? Então, é para abraçar você melhor. Então, seria to hug you better. To hug you better, para te abraçar melhor. Mas aqui ele inverteu a ordem. The better hug you, my dear. The better see you, my dear. Use big tip. The better to eat you, my dear, cried the wolf. Para comer você melhor, minha querida, gritou o lobo. And he gobbled. Mais um errinho aqui, 2 B's ali, não 2 G's. And he gobbled her right up. I'm so wicked, he said, so wicked. But really, he was enormously pleased with himself. And having enjoyed such a heavy meal, he was soon snoring away. A hunter passing by was alarmed by the frightful racket. That doesn't sound like Granny, he said. E ele gobbled, aqui é para ser 2 B's, gobbled her right away. E ele engoliu ela, na hora. I'm so wicked, eu sou muito malvado, ele disse. Muito malvado. But really, he was enormously pleased with himself. Mas ele estava, na verdade, era muito satisfeito com ele mesmo. And having enjoyed such a meal. Por ter tido uma refeição tão pesada, heavy meal, he was soon snoring away. Logo ele estava roncando, snoring away. A hunter passing by, caçador passando, was alarmed, ficou alarmado by the frightful racket. Racket é barulho, nesse caso. Barulho ensurdecedor, barulho assustador. That doesn't sound like Granny. Não parece com a vovó, ele disse. Vovó também roncava, mas não assim. And so the brave hunter jumped in the window, killed the sleeping wolf and cut him open. Out jumped Granny and Red Riding Hood. We're ever so grateful, said Red Riding Hood. That wicked wolf won't trouble you again, said the hunter. It was dark in there. I couldn't read a word, said Granny. Red Riding Hood promised never, ever to speak to another stranger, charming manners or not. E o caçador, bravo caçador, pulou a janela,
matou o lobo que estava dormindo and cut him open. E cortou ele para abrir. Out jump, de dentro, pularam a vovó e a Riding Hood. Lembra que ele engoliu sem mastigar, né? O que acontece? Tem que mastigar. We are ever so grateful. Nós estamos muito agradecidas, disse a Chapeuzinho Vermelho. O lobo malvado não vai mais incomodar, disse o caçador. Estava muito escuro lá dentro, eu não conseguia ler uma palavra. A vovó só está preocupada com a leitura dela. Chapeuzinho Vermelho prometeu nunca, jamais falar com outro estranho, com maneiras educadas ou não. And she never did. E ela nunca fez isso. Nunca mais ela falou com um estranho. É que a gente vê um alligator tentando conversar com ela, mas isso também já é uma outra história. Então, vamos lá de novo. Riding Hood. Riding Hood. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. A long time ago. A long time ago. In a simple cottage. In a simple cottage. Beside the deep, dark woods. Beside the deep, dark woods. There lived a pretty child. There lived a pretty child. Called Red Riding Hood. Called Red Riding Hood. She was kind. She was kind. And considerate. And considerate. Considerate. And everybody loved her. And everybody loved her. One afternoon. One afternoon. Red Riding Hood's mother called to her. Red Riding Hood's mother called to her. Granny isn't feeling up to snuff today, she said. Granny isn't feeling up to snuff today, she said. So I've baked her favorite custard. So I've baked her favorite custard. As a little surprise. As a little surprise. Be a good girl. Be a good girl. And take it to her, will you? And take it to her, will you? Red Riding Hood was delighted. Red Riding Hood was delighted. She loved going to Granny's. She loved going to Granny's. Even though it meant crossing the deep, dark woods. Even though it meant crossing the deep, dark woods. When the custard was cooled. When the custard was cold. Red Riding Hood's mother wrapped it up. Red Riding Hood's mother wrapped it up. Wrapped it up. And put it in a basket. And put it in a basket. Now, whatever you do, she said. Now, whatever you do, she said. Go straight to Granny's. Go straight to Granny's. Do not tarry. Do not tarry. Do not speak to any strangers. Do not speak to any strangers. Yes, Mama, said Red Riding Hood. Yes, Mama, said Red Riding Hood. Before long. Before long. She was in the deepest part of the woods. She was in the deepest part of the woods. Ooh, she said. Ooh, she said. This is scary. This is scary. Suddenly a large wolf appeared. Suddenly a large wolf appeared. Good afternoon, my dear, he said. Good afternoon, my dear, he said. Care to stop for a little chat? Care to stop for a little chat? Oh, gracious me, said Red Riding Hood. Oh, gracious me, said Red Riding Hood. Mama said not to speak to any strangers. Mama said not to speak to any strangers. But the wolf had such charming manners. But the wolf had such charming manners. And where are you going, sweet thing, he said. And where are you going, sweet thing, he said. I'm on my way to visit Granny. I'm on my way to visit Granny. Who lives in the pretty yellow house. Thank you, Claudia. Who lives in the pretty yellow house. On the other side of the woods, said Red Riding Hood. On the other side of the woods, said Red Riding Hood. She is feeling poorly. She's feeling poorly.
and I'm taking her a surprise. And I'm taking her a surprise. You don't say, said the wolf. You don't say, said the wolf. Just then, Just then, he had a delightful idea. he had a delightful idea. No reason why. No reason why. I can't eat them both, I can't eat them both. he thought. He thought. Allow me to escort you, he said. Allow me to escort you, he said. You never know You never know what might be lurking about. what might be lurking about. You're too kind, said Red Riding Hood. You're too kind, said Red Riding Hood. Beyond the forest, Beyond the forest, they came to a patch of sunflowers. they came to a patch of sunflowers. Why not pick a few, suggested the wolf. Why not pick a few, suggested the wolf. Grannies love flowers, you know. Grannies love flowers, you know. But while Red Riding Hood was picking a pretty bouquet, But while Red Riding Hood was picking a pretty bouquet, the clever wolf hurried on ahead to Granny's house. the clever wolf hurried on ahead to Granny's house. Who is it? Called out Granny. Who is it? Called out Granny. It is I, your delicious, It is I, your delicious, darling granddaughter, said the wolf, darling granddaughter, said the wolf, in high-pitched voice. in high-pitched voice. The door is unlocked, said Granny. The door is unlocked, said Granny. Surprise, cried the wolf. Surprise, cried the wolf. Granny was furious at Granny was furious at having her reading interrupted. having her reading interrupted. Get out of here. Get out of here. Essa é uma boa para a gente aprender para usar, né? Get out of here. Põe um please depois, né? Get out of here, please. You horrid thing, she cried. You worried thing, she cried. But the wolf gobbled her right up. But the wolf gobbled her right up. He didn't even bother to chew. He didn't even bother to chew. Tasty, he said, patting his belly. Tasty, he said, patting his belly. So tasty. So tasty. Just then he heard footsteps Just then he heard footsteps on the garden path. on the garden path. Here comes dessert. Here comes dessert. And losing no time, And losing no time, he put on Granny's cap he put on Granny's cap and glasses, and glasses, jumped into the bed, jumped into the bed, and pulled up the covers. and pulled up the covers. Who is it? He called out Who is it? He called out in his sweetest granny voice. in his sweetest Granny voice. It is I, your little granddaughter, said Red Riding Hood. It is I, your little granddaughter, said Red Riding Hood. The door is unlocked, said the wolf. The door is unlocked, said the wolf. Red Riding Hood was distressed at seeing her grandmother so changed. Red Riding Hood was distressed at seeing her grandmother so changed. Why, Granny, she said. Why, Granny, she said, What big eyes you have. what big eyes you have. The better to see you, my dear, said the wolf. The better to see you, my dear, said the wolf. And Granny, what long arms you have. And Granny, what long arms you have. The better hug you, my dear, said the wolf. The better hug you, my dear, said the wolf. And Granny, what big teeth you have. And Granny, what big teeth you have. The better to eat you, my dear, cried the wolf. The better to eat you, my dear, cried the wolf. And he gobbled her right up. And he gobbled her right up. I'm so wicked, he said. I'm so wicked, he said. So wicked. So wicked. But really, he was enormously pleased with himself. He was enormously pleased with himself.
And having enjoyed And having enjoyed such a heavy meal, such a heavy meal, he was soon snoring away. he was soon snoring away. A hunter passing by A hunter passing by was alarmed by was alarmed by the frightful racket. the frightful racket. That doesn't sound like Granny, he said. That doesn't sound like Granny, he said. And so the brave hunter jumped in the window. And so the brave hunter jumped in the window, Killed the sleeping wolf, killed the sleeping wolf, and cut him open. and cut him open. Out jumped Granny in Red Riding Hood. Out jumped Granny and Red Riding Hood. We're ever so grateful, said Red Riding Hood, We're ever so grateful, said Red Riding Hood. that wicked wolf won't trouble you again, said the hunter. That wicked wolf won't trouble you again, said the hunter. It was so dark in there. It was so dark in there. I couldn't read a word, said Granny. I couldn't read a word, said Granny. Red Riding Hood promised never ever to speak to another. Red Riding Hood promised never ever to speak to another. Charming manners or not. Faltou stranger ali, né? Charming manners or not. And she never did. And she never did. E ela nunca fez. Robin Hood é o Robin de capuz, não de chapéu. Robin Hood, porque o hood não é bem chapéu, é mais essa ideia de capuz. E se a gente olhar a imagem do Robin Hood, ele tem um chapéu, um capuz verde, né? Então era o Robin, o nome dele, de capuz, né? Por isso Robin Hood. Isso aí. Eu acho que quem não chegou bem no iniciozinho que a gente estava falando do Riding Hood, né? Que é uma capa de caminhada, né? Então tem a capa e o capuz, ok? Então, o jogo de hoje a gente vai fazer apenas assim, ó, são Little só Red Riding a long time ago. Cottage. palavras, Deep, escolher dark algumas ones. palavras para a gente usar e não as frases, para ficar um pouquinho mais fácil. Só deixa eu voltar. Então, para quem vai ter coragem hoje, que nunca jogou com a gente e vai ter coragem de fazer hoje, vamos recapitular como é que funciona a brincadeira, tá? Vocês vão... Só um pouquinho. Aqui. Vocês vão digitar no aplicativo de vocês, ali onde vocês estiverem, no celular, www.quizlet.live. E vai aparecer ali um númerozinho, coloca o número e vai ficar já esperando para entrar no jogo. Lembra que quem não for jogar me avisa para eu não ficar esperando. Ok, let's go. Então, para quem está vindo hoje, a gente joga em equipes, ok? Então, por exemplo, nós temos 4 equipes. Júlia já jogou, né, Júlia? Acho que sim. Vocês vão ter uma pergunta, você só responde, só aperta na resposta se você tiver a resposta, porque às vezes a resposta não está com você, está com um dos colegas, ok? A primeira vez a gente joga e vê o que vai acontecer, na segunda fica mais fácil de entender. Tá, mas tu estava 2 vezes, então tem alguém que não está ainda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Muito bem, galera. Let's go. Vai ficar um pouco difícil hoje, porque a gente não viu antes, mas daqui a pouquinho a gente já pega o jeito.
Ixi, tá difícil? Ok, Aline, Liane, Cláudia, muito bem. Pessoal, vamos dar um jeito nessa galera aí. Vamos lá. De novo. Okay, people, here we finished the class today. I'm very happy you came to class and you stayed here with me listening to this story. Have a nice week and see you in class. Bye. Bye, bye. Bye, Cláudia. Bye, teachers. Thank you. Bye, bye, Thank you, Bye. Camila.